Boa noite, turma. Seguimos com mais uma aula do nosso canal, falando ainda sobre as funções inorgânicas, certo? Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o fenômeno de dissociação das bases, certo? Quando a gente vai analisar esse fenômeno de dissociação das bases, primeira coisa que a gente vai ter que atentar, que diferente do processo de ionização, que se trata de um processo químico, o processo de dissociação se trata de um processo físico, certo? Qual a diferença, então, do processo de ionização para o processo de dissociação? O processo de ionização se trata de um processo químico, porque, na verdade, ao final do processo de ionização, a gente tem aí o processo de transformação, então a gente tem criação de compostos diferentes dos compostos iniciais, enquanto que no processo de dissociação se trata de um fenômeno físico. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai somente separar compostos que já existem, certo? Então a gente não vai estar criando composto, a gente só vai estar dissociando, ok? Esse é o primeiro detalhe, a diferença entre ionização e dissociação. Além disso, pessoal, por se tratar de um fenômeno físico, o processo de dissociação, a gente vai observar a liberação de íons, certo? Como eu falei anteriormente, nesse processo de dissociação ele não produz, certo, íons. Na verdade, ele somente vai liberar esses íons, certo? Então, esse processo de dissociação, ele vai ter também a característica que pode estar acontecendo nas bases, assim também como nos ácidos, certo? Então, diante de um processo de dissociação de uma base, pessoal, o que é que a gente vai observar, certo? Sempre nesse processo de dissociação, a gente vai ter a liberação de íons. Quais são esses íons? Certo? Então a gente sempre vai ter a liberação de um cátion, certo? Mais um ânion, certo? Então sempre aí um íon com carga positiva e outro com carga negativa, certo? Sempre. O que é que a gente também já vai saber de cara quando estamos fazendo a dissociação de uma base, certo? Sempre a base aqui que vai ser liberada, o íon que vai ser liberado da dissociação dessa base vai ser uma hidroxila, certo? Então aí um OH-, então a gente vai ter um ânion, certo? Hidroxila, mais um elemento qualquer, certo? Que vai se dissociar dessa hidroxila, certo? Então aqui só para exemplificar, um elemento X, Então assim a gente analisa a dissociação das bases. Enquanto que na dissociação dos ácidos, a gente também vai ter, certo? A liberação de um cátion e a liberação de um ânion, certo? Só que vamos atentar aí para algumas peculiaridades dessa dissociação dos sais, certo? No sal, pessoal, na dissociação dos sais, esse cátion que vai ser liberado, o íon aí com carga positiva, certo? Pode ser qualquer íon, certo? Vou exemplificar com o Y, certo? Com exceção do íon hidrônio, certo? Que o hidrônio a gente sabe que é o íon que sempre vai ser liberado lá no processo de ionização dos ácidos, certo? Então aqui pode ser qualquer íon, com exceção do hidrônio, certo? Do H+. E o ânion que vai ser liberado aqui pode ser qualquer ânion, certo? Exemplifiquei aqui com X, com exceção da hidroxila, certo? Que a hidroxila aí vai ser o ânion que vai ser liberado nas bases, certo? Então esse aí é um detalhe, para a gente sempre estar atento quando vamos fazer aqui o processo de dissociação das bases e dos sais, certo? E observar como é que vai ficar esse composto ao final da dissociação, certo? Então, pessoal, analisado nessa primeira parte, a gente agora vai fazer aqui algumas equações de dissociação, certo? Peguei aqui 3 exemplos, para a gente resolver, certo? Então, peguei aqui 2 exemplos com bases, então vamos fazer aqui a dissociação de 2 bases e a dissociação também de um sal, certo? Nesses primeiros compostos, pessoal, nas bases, aqui, quando submetidas à água, vamos ver como é que elas vão ficar após o processo de dissociação. E o sal também, aqui, quando submetido à água, vamos ver como é que esse elemento vai ficar após a dissociação, certo? Então, primeiro, aqui, eu peguei o hidróxido de sódio, certo? Que aí é uma base, A gente está vendo que é uma base porque tem a presença da hidroxila, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar. Eu já falei aqui no início que eu vou ter a liberação de um cátion e um ânion, certo? Então vamos ver aqui, eu já sei que o ânion também é uma hidroxila, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu já sei que eu vou liberar um cátion e um ânion, certo? O ânion
eu já sei que vai ser a hidroxila, né? Porque eu estou vendo que é uma base e essa base vai ter a liberação de hidroxila. E se eu já tirei daqui o OH, certo? Eu tirei a hidroxila, quem sobrou do composto? Né? Então sobrou o Na, né? Sobrou um sódio, certo? Então eu vou colocar aqui, certo? O sódio, né? Sendo o meu cátion, certo? Como só saiu um hidroxila, né? Só saiu uma carga negativa, portanto o sódio também só vai ficar com um maisinho aqui, né? Não preciso colocar o 1, né? Indicando que ele só tem uma carga positiva, certo? Segundo exemplo, pessoal. Segundo exemplo, né? A gente vai fazer aqui agora o hidróxido de cálcio, né? O CaOH2, né? Então vamos ver aqui como é que vai ficar essa dissociação, certo? Aqui a gente vai ter a liberação, né, do OH, né? Que eu sei que vai ficar ao final da dissociação, né? Porque se trata de uma base. Então eu vou ter aqui a liberação de hidroxila, só que eu tenho que ter cuidado, porque aqui na verdade eu tenho duas hidroxilas, certo? Então eu vou ter que colocar já no meu composto 2OH, certo? Então tenho aqui, ó, duas hidroxilas, certo? Como sendo o meu ânion, certo? Se eu estou observando, pessoal, que saíram duas cargas negativas, certo? Eu vou observar agora quem vai ser o meu cátion e qual vai ser a carga desse cátion. Então vamos lá. Certo? Sobrou aqui quem? Sobrou o cálcio. Não é isso, pessoal? Então sobrou aí o cálcio, certo? Eu sei que o cálcio é o cátion, certo? E eu estou observando aqui que quantas cargas negativas saíram, pessoal, dessa base. Saíram aqui, ó, duas hidroxilas, certo? Então saíram duas cargas negativas. Se saíram duas cargas negativas, deixou duas cargas positivas a mais, certo? Então ficou aqui Ca mais 2. Né, já que saíram duas cargas negativas, certo? E agora vamos observar a dissociação de um sal, certo? Então vamos lá, a dissociação do sal, né, eu sei que eu vou ter também ao final a liberação de um cátion e a liberação de um ânion. Sei que esse cátion, né, não pode ser um hidrônio, certo? Porque aí seria um ácido, né? E também não pode ser um hidroxila o ânion, senão se trataria de uma base, certo? Então vamos observar como é que vai ser essa dissociação. Certo? Primeira coisa, né? Quem é o meu cátion, certo? Quem vai dissociar primeiro, né? Então vamos lá. Eu tenho quantas moléculas de sódio aqui, ó? Certo? O sódio, né? Na2, certo? Então eu tenho dois sódios, certo? Então já vi aí, ó, que saíram, né? Na dissociação aí dois cátions, certo? Sobrou aqui o SO3, certo? Então vamos lá, que é o meu ânion, certo? Então SO3, só que daqui saíram quantas cargas positivas? Saíram duas, certo? Se saíram duas cargas positivas, consequentemente ficaram duas cargas negativas, certo? Então, desse modo, né, a gente consegue fazer o processo de dissociação, né? Lembrando que a dissociação é diferente do processo de ionização, né? Quem tiver dúvida de ionização, assiste o vídeo sobre o processo de ionização, né, que tem também no canal, certo? Então só lembrando que processo de ionização é um processo químico, certo? A gente tem aí alteração, né, do produto final, certo? A gente vai produzir algo diferente, certo? Portanto é um processo químico, enquanto que a nossa aula de hoje, né, o processo de dissociação, que a gente viu que pode acontecer nas bases e nos sais, né, se trata de um processo físico. Por quê? Porque na verdade a gente não vai estar formando composto, né? Diferente dos reagentes iniciais, certo? A gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar só liberando íons, certo? Então, pessoal, essa era a aula de hoje, certo? Quem tiver alguma dúvida, volta na aula anterior, né, e assiste lá a aula sobre o processo de ionização dos ácidos.